Gostaria de fazer uma oração. Sim. Amém? Você pode estar orando conosco para essa live, para os irmãos que estão participando conosco aqui. Amém. Amém. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado por nos cuidar, por nos proteger, por nos trazer esse tempo de compartilhar sua palavra, o tempo de buscar o Senhor juntos, entender os seus planos, seus projetos. Estamos aqui diante do Senhor, confiados na sua presença, na sua palavra, no seu poder, e queremos ser instruídos pelo seu Espírito Santo, guiados por ele e pela sua palavra. Que o Senhor nos use, nos abençoe nessa tarde, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Então nós estamos aqui nessa noite para compartilhar uma visão, uma direção de reino, não é de uma denominação, mas é o reino de Deus. Pastor Vladimir, você pode compartilhar conosco sobre a visão profética que Deus tem trazido sobre o nosso estado. Amém? O senhor também, se quiser, já se apresentando para quem está nos acompanhando. Só antes de passar para o pastor, eu queria compartilhar para os irmãos que no link dessa live estará ali disponível, até nos comentários aqui, o link para a inscrição da nossa conferência, tanto no link da bio, ok? Pastor, fique à vontade, pode compartilhar. Muito bem, queridos. Eu sou Vladimir Moraes, casado com a Rosângela Moraes. Nós temos 3 filhos, a Micaela, que está casada com o João. Temos a filha Melanie e também o Daniel, nosso último filho. Estamos pastoreando aqui em Porto Alegre, Viamão, e dentro da nossa denominação, no desafio de plantar igrejas no nosso estado. E aos poucos nós estamos crescendo, só que Deus nos deu um chamado para multiplicação. Crescimento é diferente de multiplicação, né? Um grande autor de vários livros, Maxwell, ele diz que se você liderar pessoas, se você liderar somente ovelhas, né, aqueles membros da igreja, você vai ter crescimento. Mas se você quiser ter multiplicação, você precisa liderar líderes. Você precisa cuidar de líderes. E nós temos feito isso nos últimos 4 anos, perto de 5 anos já aqui na região Porto Alegre, Torres, Serra Gaúcha. E nós estamos crescendo, nós estamos multiplicando nossos líderes e posteriormente e como consequentemente abençoando nossas igrejas, né? E nisso Deus foi nos dando uma visão, nos levando não somente a ter uma futura regional, como nós chamamos, grupo de igrejas, mas um impacto maior do que só uma denominação em uma só região do estado. E quando nós começamos a orar e buscar a Deus, alguns dos nossos líderes juntos, alguns nas suas próprias casas, e nós fomos entendendo que Deus faria algo grande aqui no nosso estado, algo poderoso, impactante, que transformaria nossas vidas, nossas realidades, nossas igrejas, e isso impactaria o estado e a região e todo o Brasil. E nós não sabíamos o que Deus faria, como seria. Eu tinha uma ideia, imaginava que era através de uma igreja local, ou talvez de um grupo de pessoas, mas não imaginava como seria. E depois de nós compartilharmos com líderes, com pessoas que estamos liderando, nós tivemos naturais que houve desde setembro e outubro passado, e esse ano uma muito mais forte, que afetou muita gente, muitas pessoas. E nós então fomos interpretando, entendendo de Deus que essa igreja gloriosa que faria a diferença não era só uma denominação ou uma igreja local. Então a gente começou a projetar como Deus, o que Deus estava fazendo no nosso estado e como nós, igreja, poderíamos servir. E nos colocamos na brecha para servir as pessoas, lavando casas, primeiramente, reconstruindo casas, agora na etapa de cuidar de pessoas, de aconselhar pessoas. Nisso Deus enviou líderes da nossa agência missionária que nos desafiaram a fazer um trabalho até final do ano, aqui na região. As coisas foram acontecendo, recursos humanos, recursos financeiros. Nisso nós já estávamos projetando o nosso congresso de líderes e Deus nos deu
essa visão de uma conferência profética, que não seria só uma conferência a mais, um evento a mais, mas é um mover de Deus que já está acontecendo. Nós acreditamos, temos certeza que nessa conferência será um antes e um depois dessa visão que Deus está nos entregando, de ser diferente, de impactar poderosamente no nosso Estado e também futuramente o Brasil. Então disso se trata a nossa conferência, pastor Guilherme. E lembrando, sim, eu me lembro, pastor, que antes mesmo de Deus trazer esse despertamento, nós estávamos numa expectativa, né, de que Deus ia fazer algo no nosso Estado. Não sabíamos como. Eu me lembro quando a gente estava conversando, né, sobre implantação de igrejas, implantação no Rio, a gente ficava angustiado. Como que vai começar? Como que vai acontecer? E nós não esperávamos todos os desastres que aconteceram aqui na nossa região, no nosso estado. 97% do estado praticamente atingido de uma forma direta e 100% atingido indiretamente, né? E quando começamos os trabalhos, né, pastor? Nós começamos a ver este mover, esta igreja que nós estávamos querendo implantar num determinado lugar difícil, que era o seu caso aí em Porto Alegre. Já estamos aí um bom tempo investindo e orando e pedindo para Deus uma porta. E quando a porta se abre, ela se abre neste momento difícil que o Rio Grande do Sul, o estado nosso inteiro, passou e viveu. E quando a gente percebeu, nós estávamos não só como uma denominação, mas como corpo de Cristo, né? Atuando e trabalhando e ajudando, abraçando, estendendo as mãos, né, para todo esse povo. Como é que foi, pastor? Você teve entendimento quando tudo isso aconteceu? A gente não esperava. Eu, por exemplo, aqui na Serra não esperava que fosse ter uma dimensão tão grande a nível internacional, né? Que os olhos do mundo estavam para o nosso estado e de repente Deus levanta pessoas e agora essa igreja, essa noiva, esta igreja do reino de Deus se move com íntima compaixão pelos que estavam perecendo. Como é que foi para o senhor? Sim, de fato foi impactante a forma com que Deus permitiu que as coisas acontecessem. Nós vimos ao redor do mundo várias formas de avivamento, de impacto do evangelho e da espiritualidade na vida das pessoas, de várias formas. Eu nunca tinha imaginado que seria dessa forma que Deus abriria muitas portas para a pregação do evangelho e para a conversão de pessoas. Então, ninguém estava preparado para essa forma de permissão, muito menos preparado para agir, né? Eu no começo me senti fazendo o que Deus me deu para fazer ali, cuidando de algumas pessoas em Viamão, né? Cuidando de 23 pessoas em Viamão, tratando delas, e aos poucos, quando a água foi baixando em nosso bairro, me coloquei na brecha. Deus, eu não sei o que fazer, nós não estávamos preparados em logística, com pessoas e tal, e começamos a fazer, e começamos a servir, e aí a dimensão disso foi aumentando, foi tomando uma proporção maior, e hoje nós estamos cuidando de muitas pessoas, desde aqui de Porto Alegre até a Serra Gaúcha, vários contatos, seguimos fazendo isso todos os dias, projetamos até o final do ano, e quem sabe seguir o ano que vem. Então é um mover, pastor Guilherme, que agora está passando da ajuda material, da ajuda física às pessoas, ao mover espiritual, a pregar o evangelho. Isso, a ouvir as pessoas, a estar com elas, a chorar com elas. Semana passada tivemos aqui um grupo de estudo bíblico com 15 pessoas, e a maioria que falou, se emocionou, chorou, falou dos dias das chuvas, falou depois do que aconteceu, para onde foram, quanto estão sentindo, quanto estão sofrendo, quais as suas expectativas. Então, a recém está começando a se mover, de fato, no coração das pessoas. E a igreja não pode perder esse foco, não pode perder o bonde, né? Deus está fazendo algo grande. A nossa conferência também, daqui um mês, vai ser impactante na vida de muitos líderes, desafiador, numa cidade, né, que é Gravataí, que nesse momento está passando por uma polêmica até nacional, né, de uma polêmica nacional, e nós estaremos ali levantando um altar de adoração, de louvor,
do mover profético de Deus, que é a direção da palavra de Deus para a sua igreja, para os seus líderes, em meio a essa cidade que está passando por esse momento, né? Que Eu é me lembro, grave. pastor, que em meio a vários momentos onde que nós podíamos estar orando, até mesmo compartilhando as nossas ações, surgiu então a inspiração de Deus, ao qual nós entendemos que haveria uma grande colheita, porém para haver uma grande colheita, a palavra de Deus diz que Jesus passando por um campo, né? Ali fala que ele passa e vê poucos trabalhadores, e naquele momento ele olha para os discípulos e diz, nós precisamos orar para que Deus envie os trabalhadores. Os trabalhadores da última hora, e nós entendemos que esta conferência ela vem para equipar, para levantar estes trabalhadores para essa grande colheita. O nosso estado é o estado que ainda existem cidades, eu não sei ao certo, não posso confirmar com certeza, mas eu sei que aqui na Serra Gaúcha é cerca de 23 cidades, pequenas cidadezinhas que ainda não tem uma igreja, ainda não chegou ali o reino de Deus a ser implantado naquele local. E nós entendemos até também o levante, né, do inimigo em relação a construir altares de adoração a Satanás. Então nós entendemos que a igreja despertando, Deus abrindo os nossos olhos, nós vamos levantar o altar de Deus nesse estado, né? Então surgiu então essa primeira oração em direção para esta conferência Farol. Você poderia falar um pouquinho, pastor, de como que foi o direcionamento, o nome, conferência profética, o Farol, para os irmãos que estão acompanhando? Perfeito. Nós estávamos... tem uma convicção muito forte na vida dos líderes, que é dar direção para as pessoas. Qualquer pessoa pode navegar em um navio, um barco, e pilotar esse barco, mas somente um líder que tem uma visão profética é quem vai dar o rumo para esse barco. Todos podem navegar e dirigir e pilotar um barco, só que dar visão, dar uma direção é o líder. E nesse caso, o líder precisa ter convicção. O líder precisa ter influência, né? Então, nós temos convictos de que essa conferência vai ser um marco na vida das pessoas que vão participar, e nós estamos gerando influência na vida de líderes da nossa denominação e de outras denominações, de outros estados também. Nós estamos convidando de outros estados, de líderes, diferentes líderes. Então nós estamos gerando influência, não somente para aqueles que nos conhecem e nos respeitam, né, pelo que somos, pelo ministério que temos, mas estamos gerando influência. E nessa influência, nós começamos a projetar a conferência profética. E o nome Farol se deu quando nos reunimos, alguns dos nossos pastores, pastor Marcelo, pastor Guilherme, e eu estivemos conversando primeiramente sobre isso, e o pastor Marcelo teve uma visão, ou um sonho, melhor dito, teve um sonho em que ele viu um farol numa montanha, e um homem que de tanto em tanto, de tempos em tempos, subia até esse farol, ajustava o foco desse farol para dar direção aos navios que passavam em alto mar. E aí veio à mente do pastor e também ao nosso coração o texto que diz: lâmpada é para os meus pés a tua palavra e lumbreira para o meu caminho, ou farol para o meu caminho. Então, entendemos que a pessoa de Jesus, ela visita de tempos em tempos o farol, ele visita de tempos em tempos a sua igreja, seja a igreja universal de Deus, seja uma igreja local. Ele visita de tempos em tempos líderes específicos e dá uma direção. Ele dá uma palavra profética que focaliza, que orienta para onde aquele barco deve navegar, para onde aquele líder, para onde aquela igreja, aquele ministério precisa navegar. Exatamente. Daí vem a palavra farol. Nesse entendimento, visão profética, também eu vejo com um contexto bíblico, porque o farol, ele é para quem está navegando, é um ponto de referência, né? E nós temos na palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, a referência que se tem de Deus trazer uma palavra para a terra por meio de profetas. E o profeta, eu vejo assim, alguém privilegiado, que está num alto lugar, e daquele lugar ele recebe
ponto de vista da movimentação dos inimigos, e ele libera uma palavra para o seu exército, né? Os estrategistas, vamos falar assim como se fosse de uma guerra, né? Um regimento militar, é aquela pessoa que está no lugar privilegiado, é um sniper de Deus, onde que ele começa a observar a movimentação do inimigo e ele anuncia na terra, né? Como o Atalaia lá no livro de Ezequiel fala isso, que ele soa a trombeta anunciando a movimentação do inimigo, né? E nós não sabíamos, né? No começo do ano, por exemplo, nós não sabíamos que ia acontecer tudo isso, que Satanás, por meio dos seus enviados, orquestrariam de todas as formas possíveis, né? A esse levantar de altares que não honra a Deus, né? Mas por meio de adoração a Satanás. Mas Deus também mobilizou, levantou homens, e eu acredito que não é só por meio dessa convenção, dessa conferência. Eu sei que Deus tem homens e mulheres espalhados por esse estado, até pelo Brasil, que tem orado, né? Mas você observa uma coisa, que quando nós estamos no lugar privilegiado, nós conseguimos ver a movimentação do inimigo antecipadamente. Então, essa conferência, eu creio, pastor, que ela vem para abrir os olhos, o entendimento daquilo que Deus está fazendo lá na frente. Muitos no início não estavam entendendo, mas chegou um momento que os nossos olhos se abriram para o entendimento de que haverá uma grande colheita, uma colheita sobrenatural de vidas. Esse é o objetivo pelo qual Deus tem a sua igreja na terra. Saquear o inferno, né? Sair de lá sem causar dano nenhum à sua vida e ainda povoar os céus. Amém? Gostaria também, pastor, que você comentasse sobre os preletores, né, que vão estar lá, né? Pastor Emerson Cardoso, Elise Peters, né, que vai estar ali também juntamente conosco, dos dias do dia 10, se eu não me engano, dia 11, até o dia 13. Isso, 11 a 13. Nós vamos estar aí com esses dias, começando na quinta-feira de noite, com uma conferência que abre para os ministros do altar, ok? Focar para a área do louvor, porque a adoração precisa erguer altares, nós precisamos erguer altares de adoração no nosso estado. Então nós vamos trabalhar os ministros de louvor das igrejas ali, na quinta-feira de noite, sexta-feira de manhã, sexta-feira de tarde, sexta-feira de noite, já conectando com a conferência de pastores e líderes, né? E estará ali juntamente conosco nesses dias, pastor Emerson Cardoso, Elise Peters, pastor Vladimir Moraes, Fabiano Bremer, do Ministério Clamor pelas Nações, e Micaela Moraes. Nós estaremos ali aguardando a cada um de vocês. Pastor, você poderia comentar do pastor Emerson, Elise Peters, da Micaela, sua filha, né? E depois eu comento também sobre o Fabiano Bremer. Perfeito. Nós, como compartilhei aqui recém, líderes, temos que ser influentes, nós temos que ser intuitivos, decisivos, nós precisamos orientar, não só com a nossa vida, conquistar a influência das pessoas, mas também ser influente com a visão que Deus nos deu. E para isso nós começamos a orar entre a equipe que estava liderando, buscando a direção de Deus. Quais pessoas estão nesse mover desse tempo, nesse mover profético, para poder falar desse mover de Deus em nossas vidas, tanto na adoração como para a liderança. Pessoas que são influentes, pessoas que estão gerando influência, que estão orientando líderes, e Deus nos chamou, nos mostrou, né, a equipe organizadora, pessoas específicas que nós conhecemos o seu caráter, conhecemos a sua fidelidade, a sua santidade, em especial a visão que tem. E aí nós chegamos já está influenciando várias gerações, também com o seu ministério na Serra e também como o Coração do Leão. A Micaela, que como uma das líderes dessa nova geração que está se levantando, já influenciando pessoas no discipulado, nos livros que já escreveu, nas lives e nos vídeos que está gerando na internet ensinamento e direção para as pessoas. A Elise Peters está orientando líderes, futuros missionários, com o ISLA, que é uma escola de liderança profética, né, apostólica, melhor dizendo, para a América Latina, e ela já está treinando, cuidando de pastores, pastoras e líderes emergentes. E da mesma forma o pastor Emerson, que é
presidente da nossa agência missionária, e ele sim, todo o tempo está impulsionando vidas, gerando visão, gerando influência na vida de futuros líderes, plantando igrejas em vários estados do Brasil, cuidando de líderes a nível América Latina. Então, são pessoas que já estão vivenciando esse mover profético, de receber de Deus uma direção, uma visão e orientar pessoas. Nós temos muitos líderes hoje que estão perdidos, não sabem o seu propósito de vida, o seu chamado, e não sabem para onde ir. Pessoas que têm potencial, que têm um chamado, que têm capacidade, que às vezes têm uma visão, só que não conseguem pôr na prática, não conseguem ser orientados. E nós temos, nessas pessoas que nós conhecemos, Guilherme, a Micaela, a Elise e o pastor Emerson, pessoas que já estão orientando outras em seu chamado, né? Que oram por líderes, que formam líderes. Por isso nós convidamos essas pessoas, né? Para serem nossos preletores. Gostaria também de comentar sobre Fabiano Bremer, né? Ministro ali do ministro de adoração, né? Ministério do Clamor pelas Nações, pastor Ricardo Robortello. É um homem de Deus, e quando tive várias vezes a oportunidade de estar juntamente com ele na Escola do Clamor, lá em Brasília, em algumas conferências, né? E eu me lembro todas as vezes que eu pude estar juntamente com ele, quando o rei chegou para o profeta e diz: olha, nós precisamos de uma resposta de Deus, e precisa ser rápido. E o profeta disse: traga-me um tangedor. Por quê? Eu tenho visto no ministério, na vida do Fabiano Bremer, um homem que não é só uma voz, não é um músico, mas é um ministro que traz a glória, a presença de Deus, um ambiente de glória, esse ambiente profético, onde que rompe na vida das pessoas, né? Justamente nós tivemos aí a oportunidade também, alguns dias atrás, publicamos nas plataformas aí, canções, né, em vários idiomas, português, inglês, espanhol. Micaela esteve conosco também, o Luiz, ali de Antônio Prata, mas não é ali para mostrar uma musicalidade, uma falsidade, alguma coisa do tipo, uma certa santidade, não, mas trazer o coração prostrado, quebrantado diante do Senhor, e que a glória do Senhor venha, né? Pastor Fabiano Bremer tem uma experiência muito grande, né, a nível de nações, caminhando com o pastor Ricardo Robortello. Há muitos anos, eu conheço ele desde o ano 2008, e é um amigo mesmo do coração, e nós temos também o privilégio de tê-lo conosco na nossa conferência. Micaela, então, nem se fala. Luiz, então, assim, Deus tem levantado na nossa geração, né, pastor? Homens, mulheres comprometidos com a glória, e não com o ibope, com o status, né, com a fama. Embora Deus tenha colocado muitos de nós entre os grandes dessa terra, e quem somos nós? Ilustres desconhecidos na terra, porém conhecidos no céu, porque comparecemos, né? Então nós vamos estar trabalhando ali no primeiro dia, na quinta-feira de noite, sexta-feira durante o dia, de sexta de manhã, dia 11, né, e de tarde, nós vamos estar trabalhando esse ministro do altar, aquele que atrai a presença, que atrai a glória de Deus, que levanta altares de adoração, que é o que nós precisamos fazer no nosso estado. Derrubar os altares que não são de adoração a Deus e levantar o altar de adoração neste lugar, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Pastor Emerson Cardoso é um homem com uma visão muito avançada no ministério apostólico, de implantação do ID, na missão, é um cara que está muito envolvido. Propriamente, pastor Vladimir, que está aqui, meu líder, tem tido também essa oportunidade de poder acrescentar na minha vida. Embora eu tenha 21 anos de ministério, estou sempre aprendendo com ele. Eu acredito que cada um de nós estamos sempre aprendendo um com o outro, não só pelas experiências, mas uma caminhada, uma jornada, né? Trabalhando para o reino, implantando o reino de Deus. Pastor, alguma consideração a mais que você gostaria de falar? Só antes de passar a palavra para você que está assistindo aqui, nós temos o link aqui também nos comentários, nós temos o link para a inscrição da nossa conferência. Eu vi alguns comentários ali dizendo ali que não vê a hora de chegar o dia da conferência. Eu já quero pedir para você que também esteja orando. Nós estamos levantando aí um grupo de clamor, de intercessão, porque nós estamos entendendo que algo precisa romper no mundo espiritual nesses dias. Nós queremos chegar ali naquele local, naqueles dias de conferência, com os céus abertos, para que a glória, a manifestação de Deus possa entrar ali. Então você que está nessa live, tem nos comentários, já tem o link aí. Também na bio do nosso Instagram aqui, temos o link de inscrição,
Ou você pode nos procurar pelo nosso contato aí, pelo WhatsApp. Nós podemos estar aí intermediando para vocês. Os valores muito acessíveis, né, pastor? Eu vou te falar assim, eu tenho participado no Brasil em algumas conferências, algumas escolas, como dizem os meus amigos lá de Minas Gerais, né? Nem Salomão em toda a sua glória participou de uma conferência que abrangesse tanto conteúdo dos céus, né? Tanta manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, direcionamento, capacitação, pelo valor que nós estamos ali propondo, que é um investimento. Eu costumo dizer que não é gasto, é sempre um investimento no reino de Deus. Então você acessa ali após essa live aqui, no link na nossa bio aí, se inscreva. Eu quero passar a oportunidade, pastor, para fazer algumas considerações. Amém, pastor? Amém, queridos. Eu quero desafiar cada um de vocês que for assistir essa live. É o tempo de Deus para um avivamento sobrenatural em nossas vidas. Cada um de nós temos experiências com Deus já há muitos anos, mas esse mover de Deus aqui no nosso estado é algo especial para mim, é algo especial para você. A nossa conferência vai tratar disso. Não perca, participe, faça o esforço impossível, se necessário, para estar, faça valer a pena. Peça alguns dias de férias adiantadas, faça a sua inscrição pela fé, mova amigos, pessoas para estarem ali também, porque vai ser um mover de Deus. Nós vamos levantar um altar de adoração, de louvor ali em Gravataí, né, no acampamento Palavra da Vida. Gravataí hoje passa por essa luta, até mesmo judicial, nas redes sociais nós acompanhamos a luta judicial de querem levantar uma estátua de adoração a Satanás, e ali nós vamos levantar um altar de adoração, de louvor, para engrandecer o nome do Senhor e receber dele a direção individual para cada um, mas coletiva para as nossas igrejas, para os nossos ministérios, e coletiva para a Igreja de Cristo nesse estado. Então, participe, porque vai ser um momento diferenciado das nossas vidas, que vai marcar nossa história. Eu não gostaria de algum dia chegar na minha velhice, compartilhar para as pessoas mais jovens o avivamento que houve no estado e que eu não me dei conta, não percebi e não participei. Seria ou será uma frustração total para mim ter visto o avivamento, não ter percebido e nem ter participado. Então, desafio você, faça parte. Esse é o nosso momento, o momento que Deus deu para a sua igreja aqui no estado. Vamos abraçar esse mover de Deus e vamos caminhar com ele para ganhar esse estado para Jesus, para plantarmos igrejas, né, para falar do evangelho. Nós temos orado por obreiros, Deus já está respondendo, está enviando obreiros para o nosso estado, e a glória seja a ele. Então, se inscreva, participe, traga seus líderes, traga sua equipe de louvor, mova a sua igreja para investir nos seus líderes e na sua equipe de louvor. E é verdade, Amém? pastor, eu queria só complementar uma coisa aqui. A gente tem ido em algumas cidades onde que foram muita devastação, como Lajeado, Cruzeiro do Sul, né, Mussum, Encantado, Roca Salles. Eu estive hoje em Encantado e Roca Salles, e as pessoas ainda estão sofrendo muito, né, mas a gente vê a disposição do coração delas em conhecer a Cristo, né? E nesse inteirinho a gente entende que Deus está levantando pessoas. E eu gostaria de falar uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás. Isso foi lá no começo da minha conversão. Eu ouvi assim que numa conferência chamada Fazedores da História, né? Era um tempo profético lá nos anos 2000, 2001 para o nosso estado, onde que Deus estava rompendo uma visão, levantando adoradores pelo nosso estado. E ali foi falada uma frase simples, assim, que muitos leem a história, outros escrevem a história, mas outros fazem a história. E os fazedores da história não ficam apenas olhando, assistindo as pessoas fazendo, ou como no meio de uma multidão vendo Jesus passar. Elas têm um entendimento que elas precisam fazer parte de algo que Deus está fazendo, né? Quando Jesus recebeu a visita de discípulos de João Batista, eles perguntaram: é tu Cristo ou devemos esperar outro? E Jesus, basicamente, ele respondeu assim: vem ver. E é isso que nós temos no nosso entendimento. No começo do ano nós recebemos uma palavra, um direcionamento de Deus sobre
isso, né? Vem e vê o que eu estou fazendo, esse novo de Deus que Deus está fazendo no nosso estado. E ali, por exemplo, pastor Vladimir, na cidade de Cruzeiro do Sul, eu entrei num bairro que fica na beira-rio ali, e ali as igrejas estão saindo, estão indo embora, né? Eu entrei em Lajeado, muitas igrejas naqueles bairros que foram afastados, elas estão saindo, elas estão indo para outros lugares, estão abandonando aqueles lugares, até porque tem vários motivos, mas eu acho que eu entendo que nesse momento onde que as igrejas deveriam estar com toda a força, com todo empenho e esforço de alcançar. É agora que a igreja tem que sair das quatro paredes e ir para esses lugares assolados, esses lugares onde que estão desertos, esses lugares que a gente pode chamar de vale de sombra de morte, né? Ou propriamente pessoas que estão vivendo na fornalha, ou até mesmo na cova de leões. Agora é esse momento para a nossa igreja, o nosso estado, a igreja de Cristo, aquela igreja que vai morar nos céus. Amém, pastor? Então, eu quero deixar aqui um agradecimento a todos que participaram, agradecer ao pastor Vladimir. Nos próximos dias nós vamos estar anunciando aqui, vai estar conosco na próxima live, a Elise Peters vai estar compartilhando conosco o entendimento, a visão que Deus tem dado para ela, para esse tempo, para a nossa conferência também, ela é uma das nossas preletoras, e também futuramente nós vamos estar aí marcando com o pastor Emerson Cardoso, Fabiano Bremer, Micaela, nós vamos estar até os dias da nossa conferência aí, compartilhando. Você que não está inscrito no nosso canal, se inscreva ali, né, nesse canal, para que a gente possa, você possa estar por dentro das nossas atividades, das nossas ações em relacionado à conferência, né? Eu vejo ali, provavelmente deve ser meu parceiro aqui, o Osés, dizendo que o link de inscrição está na bio do nosso canal, ok? Está também aqui nos comentários, então não perca tempo, se inscreva ou entre em contato conosco, tá? Entre em contato conosco, mas não deixe de investir na sua vida ministerial, não deixe de investir no reino de Deus. Amém? Obrigado, pastor. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. E que Deus abençoe. Vocês tenham uma ótima semana. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Amém.